Muito bom dia e uma saudação ao missionário Miguel Bermude Marim e a todos os ministros, irmãos e irmãs em diferentes países. Hoje, domingo, 1º de dezembro deste ano de 2024, como eu já disse ontem, o ano tem ido rapidinho e nós já estamos no mês de dezembro, onde esperamos grandes bênçãos também da parte do Senhor. Em uma ocasião, Jesus foi convidado à casa de um fariseu e no Evangelho segundo São Lucas ali nos narra essa ocasião em São Lucas capítulo 7, versículo 36. Um dos fariseus rogou a Jesus e havendo entrado em casa del fariseu, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. E desenha na Bíblia aqui uma estrela de Davi à esquerda. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho que te dizer. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois como pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgastes bem. E aí desenha uma estrela de Davi à direita. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas essa, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E desenha ali uma estrela de Davi, à direita desse versículo 47. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E desenha outra estrela de Davi. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? E desenha outra estrela de Davi. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Agora veja, o nosso irmão Branham nos tem falado dessa ocasião em várias mensagens. Nós lemos não faz muito tempo Jesus com os pés sujos, e em outras mensagens, e nesta mensagem colocando-nos do lado de Jesus, na página 25, podem se sentar os que estão em pé, em algum lugar. Na página, vamos ver, na página 23, veja.
E assim tudo estará bem porque queremos ficar do lado de Jesus. E a única maneira na qual você pode ficar do lado de Jesus é se colocando do lado do que Ele falou. Crendo na sua palavra. Assim que coloquemos-nos do seu lado. O cego de nascença deu um grande testemunho a eles. Encontramos que tentam manchar o seu nome. Tentaram manchar o seu nome. Encontramos que tentaram manchar o seu nome. Ele circula isso tudo, ou seja, de manchar o seu nome, a sua imagem. Ele vem falando do jovem cego, aquele homem que estava cego, e Jesus o curou. Veja outro exemplo. Tinha um fariseu, e eu preguei aqui uma vez a respeito desse tema, e eu intitulei Lavando os Pés de Jesus. Eu creio que todos me ouviram pregar, mas vejam, esse ângulo aqui é muito importante. Agora vejam, continua dizendo. Houve um grande fariseu. Quando o fariseu convidou Jesus à sua casa, um grande fariseu. E todos lembram que eu fiz uma pequena representação, e como veio o mensageiro e trouxe o convite, e ele aceitou. A escritura que nós lemos, sabendo que ele era odiado, contudo, foi de qualquer jeito. Sabendo que ele era odiado ali na casa dos fariseus, por todos eles, vejam, todos eles, mesmo ele sabendo disso, ele foi, de qualquer jeito ele foi. E quando o tiveram ali, não lavaram os pés dele e deixaram ele ali com a sujeira, o pó, a poeira do caminho do Oriente Médio, a sujeira, e ali ele se sentou. E veio uma mulher, e eles pensaram: oh, o Senhor é bondoso para conosco, porque vejam, isso traz ao nosso grande grupo. Eles tinham trazido ele para zombar dele, e mesmo assim eles achavam que o Senhor estava trabalhando de acordo com eles, porque aquela mulher de má fama veio e com lágrimas dos seus olhos lavou os pés do Senhor e secou com os próprios cabelos. E os fariseus disseram, junto aos restos dos sacerdotes, disseram: irmãos, todos, o Senhor preparou isso tudo para nós aqui mesmo, nós podemos desprestigiá-lo. Ele chama-se a si mesmo profeta, e as pessoas acham que ele é profeta, e eles chamam ele de profeta da Galileia, e ele reclama ser o Messias, e sabemos que o Messias vai ser um profeta. E ali ele está sentado. Veja onde trouxemos ele, veja o que nós pegamos, agarramos ele ali, veja ali, sentado, e uma prostituta do mesmo tipo dele vem e limpa os pés dele desse jeito, e ele sequer sabe disso. Se na verdade ele fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher ela é. Rapazes, agora nós temos do que nos agarrar. Faziam qualquer coisa para manchar o seu nome, para prejudicar o seu nome, qualquer coisa para arruinar a confiança do povo, sem saber que estavam possuídos pelo diabo, estavam trabalhando em harmonia com o diabo, tentando manchar o nome do Filho de Deus. E vejam, eles seguiam a mensagem de Moisés, eles tinham a lei, tinham tudo o que Moisés falou, e que não cometiam falta nem nada. Estavam possuídos pelo diabo, eram os instrumentos do diabo na primeira vinda do Senhor. E depois vejam que ele se encarnou em Judas, o qual nesse tempo ele, o diabo, se encarna no anticristo, no homem do pecado. Mas observem como no meio do povo hebreu, lá onde Jesus foi criado, com seus
conterrâneos, ou seja, da terra dele, o pessoal da terra dele, da sua região, vejam como tinham pessoas que criam no cumprimento daquilo que Moisés falou e os profetas, de que apareceria o Messias naquele tempo, e quando apareceu a eles, os líderes religiosos, o concílio do Sinédrio e todos eles, não creram, ou seja, não bastou eles terem a mensagem de Moisés, não bastou eles crerem em Moisés e nos profetas. Era preciso crer naquele do qual eles falaram e recebê-lo, honrá-lo. E vejam, não tentar manchar o seu nome, nem zombar, e nem tentar prejudicar a confiança do povo. Agora vejam como as pessoas ficam, ou seja, as pessoas se identificam com esses tempos, ou seja, cada era e cada dispensação, no momento na qual a pessoa está vivendo, mostra. Vamos procurar aqui o lugar onde ele escreve algo disso tudo que nós estamos falando. Vejam aqui, ele disse que o que você ouve é o que você faria nos tempos passados. Vejam, ele escreve neste livreto, ele diz: seu negativo é a história. Seu negativo é a história. Na história, ele escreve aí. O negativo do positivo está na história ativado. E ele escreve, pense, dois pontos. Quem eu sou no negativo? Quem sou eu na história? E ele continua escrevendo, eu, você e eu estamos na história refletidos e ativados. Você faria no passado o que faz no presente. Você faria o equivalente. Agora vejam como as pessoas, nesse tempo no qual estamos vivendo, ou seja, hoje, você pode ver que o que você está fazendo hoje é o equivalente do que você faria no passado. Ou seja, no tempo de Jesus, nós colocaremos esse tempo. O mesmo que você está fazendo hoje, você faria no tempo de Jesus. Ou seja, é o equivalente. Diz, você faria no passado o que você faz no presente. Você faria o equivalente. Se você é como aquela mulher que recebeu a ele e que identificou a ele. Agora vejam como o amor se projetou ali, tanto dela para com Jesus e de Jesus para com ela. Ela demonstrou esse amor a 100%. Agora vejam que os fariseus e os saduceus e todos os convidados ali, que estavam do lado dos fariseus, vejam, eles estavam o quê? Possuídos pelo demônio. Eles estavam trabalhando em harmonia com o demônio. E as pessoas que ouvem nessa terceira dispensação, que é a sétima dispensação das últimas três, nesta sétima dispensação, a dispensação do reino, e estão vivendo no tempo onde os escolhidos de Deus estão colocados, sendo colocados nessa dispensação e na era de pedra angular, e aquelas pessoas que não entraram por essa porta e estão realizando uma obra diferente, não estão se colocando do lado do ungido, do Cristo, do Messias, como aconteceu na primeira vinda do Senhor. Eles estão em harmonia com o diabo. Todos os que estão contra aquilo que Deus está realizando hoje,
Vejam que tudo é paralelo. E diz que seria paralelo em tudo. Agora vejam, continua dizendo: faziam qualquer coisa para manchar o seu nome, qualquer coisa para arruinar a confiança do povo, sem saber que estavam possuídos pelo diabo. Eles estavam trabalhando em harmonia com o demônio, tentando manchar o nome do Filho de Deus. Como fizeram, irmãos? Porque nunca esquadrinharam as Escrituras. Jesus disse: esquadrinhai as Escrituras, porque nelas julgais ter vida eterna, e são elas que testificam de mim. Oh, que grande ministério ele tinha! Sim, Senhor, se eu faço as obras do meu Pai, se eu não faço as obras do meu Pai, então não creiais em mim. Mas aqui esse fariseu falou: temos agora ele, agarramos ele. Vejam isso. Aqui tem aqui em torno de 1.500 pessoas nessa festa. Veja ele ali sentado com aquela prostituta. E que coisa horrível era aquilo naqueles dias. E ali ele estava sentado com aquela mulher de má fama. Parecia que ela tinha dado e ele disse: está aqui ela lavando os pés, ou seja, os fariseus. Agora, se ele fosse profeta, vocês veem, irmãos, aquele homem não é profeta. Se ele fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher está lavando os pés dele. E Jesus se sentou e observou. Ele não mexeu os pés dele até que ela tivesse concluído, terminado. Se você vai fazer algo por Jesus, Jesus se senta e observa por um tempo e deixa que você continue até que você tenha concluído, e então vem a recompensa. E isso é para aqueles que estão em favor do programa divino e são crentes e seguidores do programa divino. E isso também acontece com o inimigo também, com os instrumentos do inimigo. Deus espera, Ele permite que você continue e termine aquilo que você está fazendo, mas depois, no final, vem a recompensa para um e para outro. Veja que Ele falou na sua vinda, na mensagem da segunda vinda do Senhor, que Ele vem para abençoar a uns e para amaldiçoar a outros. Talvez você tenha passado a vida toda trabalhando para Ele, mas não se preocupe, tem uma recompensa no final se você toma o caminho que o coloque do lado dele. Talvez você não veja uma pessoa curada sequer pelo qual você tenha orado. Continue orando por eles. Várias vezes eu tenho falado: se eu orar por 500 pessoas essa noite e amanhã pela manhã essas 500 pessoas morrem, amanhã à noite eu vou continuar pregando cura divina e orando pelos doentes. Você vê? Não tem nada a ver. Ele vai permitir que você tenha as suas derrotas até que você chegue no final do caminho e conclua a sua obra, assim como Ele permitiu aquela mulher. Ela queria fazer um serviço a Ele, assim que Ele esticou os seus pés e deixou que ela o lavasse. Oh, se Ele tivesse dito: não faça isso, ela teria saltado e corrido, mas Ele deixou ela fazer o serviço. E quando ela concluiu, terminado o serviço que ela iria fazer, então Ele olhou para aquele hipócrita de pé ali, tentando manchar o seu nome, e disse: Simão, eu tenho uma coisa para te falar, não a ela, mas para ti. Tu, de pé aí, é a razão pela qual no teu coração tu tinhas ao me trazer aqui. Tu não tem companheirismo comigo, porque ele tinha companheirismo, era com o diabo, aquele fariseu. Por acaso eu não sabia? Mas tu me trouxeste aqui, tu me colocaste aqui para depois tu zombar de mim. Nunca tu me deste água para lavar meus pés. Não me deste nada para me refrescar. Eu sentei aqui, queimado pelo sol, e tu não me deste azeite para o meu rosto. Te envergonhaste de me dar um beijo de boas-vindas e apertar minha mão. Aquele que se envergonhar do Filho do Homem, do Filho de Deus, vejam, a Escritura nos diz: eu também me envergonharei. O que me negar, ou seja, ele usa a palavra me negar, eu também o negarei, mas o que me confessar, eu também o confessarei diante do meu Pai.
Te envergonhaste de me dar um beijo de boas-vindas ou apertar minha mão? Tu sentiu vergonha junto aos teus hóspedes, tu tinha vergonha de fazer isso. Aquela mulher, desde que ela entrou, ela não fez outra coisa senão limpar meus pés e lavá-lo com lágrimas dos seus olhos e secá-lo com a toalha do seu próprio cabelo. Então eu vou te mostrar se eu sou ou não profeta. Amém? Eu gosto disso. Agora deixa mostrar ele diante dele, e disse a ela: agora eu quero te falar por um momento. Os teus pecados que são muitos, são abundantes, te são perdoados. Como demonstrou a ele diante do fariseu e diante de todos os que estavam ali, todos os convidados, como ele demonstrou ser profeta? Veja, é algo que o fez tropeçar mais, porque ali mesmo eles perguntaram, quando ele disse isso, os teus pecados te são perdoados? Rapidamente eles perguntaram e disseram, quem é esse que também perdoa pecados? E isso caiu como um balde de água fria. Agora eu quero te falar por um momento, os teus pecados que são abundantes te são perdoados. Ou seja, disse quem era ele, e ele disse a obra que ele estaria realizando depois da sua crucificação, quando fosse crucificado, a obra pela qual ele tinha vindo. Aí ele estava revelando a ela, já não era coberto os pecados dessa mulher, senão que foram tirados completamente, até desde antes que Jesus fosse crucificado. Agora lembrem, esse novo propiciatório, ou seja, que algo está acontecendo antes do cumprimento pleno de Apocalipse 11. Continua dizendo, conseguiram manchar o seu nome? Eles pensavam que tinham conseguido, eles pensavam que tinham detido ele, eles pensavam que tinham colocado ele de tal forma que o avivamento dele não podia ser concluído, realizado naquela comunidade. Ou seja, eles queriam fazer um boicote a ele, expondo ele ao ridículo e zombando dele e manchando o nome dele, isso tudo para que o povo não seguisse a ele. Vejam que mal, que daninho essas pessoas eram. Eles pensavam que tinham arruinado a influência dele. Como? Falando mal, desprestigiando ele. Mas faz falta apenas uma pessoa que ame ele. Mas faz falta apenas uma pessoa que ame ele para mudar a situação. Agora, quanto mais quando a igreja noiva expressou e demonstrou o amor para com ele, se com uma pessoa muda a situação, quanto mais com os escolhidos desse tempo final, com a igreja noiva? Como você sabe que você não é essa pessoa para a sua comunidade ou para alguém que você se encontre? Fique do lado dele, faça um serviço a ele, faça alguma coisa por ele. Você sabe o que eu quero dizer, irmãos? Fique do lado de Jesus. Tome a sua decisão, faça um serviço a ele sem se importar. Se alguém, reticências, se você vai ser recompensado ou não, não faz diferença. Espere até que a obra tenha concluído. Lembrem que o Filho do Homem vem com os seus anjos para retribuir a cada um conforme as suas obras. Fique do lado de Jesus em sua primeira vinda. Fique do lado do ungido na sua segunda vinda. Como você gostaria que ele dissesse, que ele falasse? Mesmo que você orasse pelos doentes e não fossem curados, mesmo que você orasse para receber o dom de falar em línguas e não recebesse, mesmo que você orasse para receber o dom de profecia e não recebesse, mas ainda assim, a única coisa que você poderia fazer é contar a história de Jesus à sua igreja, ou à sua comunidade, ou ao seu trabalho, mesmo que você não possa fazer nenhuma outra coisa, não possa levar nenhuma pessoa a Cristo. Aquela mulher não levou ninguém a Cristo.
mas ela fez um serviço a ele. E não vai ter diferença no final do caminho. Sim, ele vai dizer, e eu te digo, todos os teus pecados, mesmo que nenhuma das tuas orações tenha sido respondida, mas tu tem passado pelo fundamento da minha palavra. Tu vem porque tu crê em mim e me fizeste um serviço, e eu te digo que todos os teus pecados, por muitos que sejam, te foram perdoados. Isso é suficiente para mim, sim, Senhor, amém. Ele se empenha em dizer, o tempo dos milagres já passaram e todo o resto. Veja, deixa aqueles que continuem dizendo o que queiram, mas façamos o serviço a Deus. Eles o odiavam, porque estavam ciumentos, estavam com ciúmes dele. Essa é a única razão, eles estavam com ciúme. Isso ele me falava. Ele falava, olha, o que está acontecendo é que eles estão ciumentos, com ciúme. Mas veja, deixa que eu tenha eles assim pertinho, bem pertinho, para que não atrapalhe e não prejudiquem o programa divino. Mas eles estão com ciúmes de ti. Muitas vezes isso ele falava. Muitas vezes ele falava isso. E são pessoas, e eram pessoas, vejam, que estavam ali trabalhando na obra e estavam ali perto. Estavam tentando destruir a sua influência diante do povo, o mesmo que estão fazendo hoje. E ele escreve, o mesmo hoje. Então, se ele apenas pudesse destruir a influência da mensagem diante do povo, então teria acabado com tudo, vê? Qual era a finalidade? Era de destruir a influência de Jesus. E assim teria acabado tudo, ou seja, tentar destruir, se eles pudessem, tentar destruir a influência da mensagem. Ou seja, lembrem que o mensageiro e a mensagem é a mesma coisa. Tentando destruir o seu nome, manchando o seu nome e tentando prejudicar a sua influência e tudo isso. Isso diante do povo teria acabado com tudo. É assim, por que tentavam fazer isso? Porque eles estavam contra todos, porque ele estava contra todos os credos e doutrinas eclesiásticas e seitas e práticas. Ele estava contra isso tudo. E eles o odiavam porque ele não se confabulou com nenhum deles. E ele escreve aí à esquerda, estão ciumentos. Agora, se ele tivesse vindo e tivesse dito, ó Caifás, homem maravilhoso do meu pai, eu sou o Messias, ou seja, se Jesus tivesse falado isso a Caifás, eu sou o Messias e eu venho aqui, Caifás, vem aqui, Caifás, me traz aquela água ali. Lembra quando no Egito Moisés, o grande profeta, a converteu? Tu lembras disso, Caifás? Ó companheiro, eu estou muito bem, eu sei muito bem dessa história, diria Caifás a Jesus. Muito bem, Caifás, agora eu vou converter água em sangue para te demonstrar que eu sou aquele profeta do qual Moisés falou. Está aqui, Caifás. O que tu acha disso? O que tu acha disso, Caifás? Tu que és fariseu, o que tu acha dos fariseus? Ah, eu acho que eles são pessoas maravilhosas, vocês guardam muito bem a tradição dos pais, e mais, tu poderia ser o Messias. Não, ele não teria sido. Isso seria um sinal de que ele não era o Messias. Quando você vê alguém dizendo, venham aqui, eu vou demonstrar o que eu posso fazer, venham, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Para começar, se lembre que em algum lado tem algo obscuro a respeito disso. Jesus falou, eu não faço nada sem que primeiramente o Pai tenha me mostrado, e eu muito menos. Eu não faço nada até que o Pai mostre para mim. Você vê? Sim, ele estava contra eles. O seu ensinamento era contrário a eles. Ele condenou a sua forma de guardar o sábado, ele condenou a maneira na qual eles se vestiam, ele condenou toda a forma de vida deles, a tradição, o lavatório de mãos, lavatório de tudo, e tudo isso ele condenou. Sobre as suas vestimentas, ele disse, vocês usam roupas bordadas nos lugares e cobiçam os lugares mais importantes para se sentar e fazer longas orações, devoram as casas das viúvas, vocês vão receber maior condenação. E ele escreve do lado, a mesma coisa hoje,
Agora vejam cómo esta mujer como essa mulher se colocó se colocou del lado ao lado de Jesús. de Jesus. Y E hoje la iglesia novia a igreja noiva se ha colocado se colocou del lado, do lado do ungido, colocándonos colocando-nos do lado do ungido. Ha sido para mí un Para mim tem privilegio sido um privilégio, uma grande bênção poder conversar nesta manhã essas palavras e já nos veremos na atividade das 10 da manhã, en donde onde estaremos estaremos teniendo el tema tendo o tema cinco manifestaciones as 5 manifestações do poder de Deus. en el cuarto Elías, No quarto Elias é un tema em um estudo de ese día, desse dia, y e en el otro estudio no outro estudo están las manifestaciones estão as manifestações do poder de Deus. Ou seja, que ele resumiu esses dois e ele colocou as manifestações do poder de Deus. Que Deus nos abençoe nessa manhã, nesta atividade também, como tem sido agora nesta pequena conversa que temos tido nessa ocasião, colocando-nos do lado do ungido. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos vocês.